Então, olha, né? Voltando, né? Então, a gente tem aí no primeiro exercício os ácidos. Então, quando você tira a carga positiva ou o íon positivo, é sempre o hidrogênio. Agora, o íon negativo é o que a gente vai utilizar para fazer o sal, né? Para dar origem para o sal. Então, F é o fluoreto, F menos, Cl menos é o cloreto, I menos é o iodeto e Cn menos é o cianeto, tá? Então, quando você pega um ácido que não tem oxigênio, você separa a carga negativa dele, ela é sempre terminada em eto. Então, existem o sulfeto, né? Existe o brometo também. Tudo termina em eto. Beleza, turma? Tranquilo? Dá um minutinho rapidinho para vocês anotarem, já vou continuar. Anotem então aí rapidamente, um minuto para vocês anotarem. Muito bem. Alguma pergunta? Alguma pergunta por enquanto? Não? Alguém pode se manifestar? Tudo tranquilo? Tá bom, então vamos lá. Manifestado, obrigado. Bom, na continuação, turma, a gente tem o ácido nítrico, o ácido fosfórico, o ácido nitroso e o ácido hipocloroso, tá? Veja o seguinte, turma. Então, o que, que a gente faz? A gente pega o ácido, a gente tira o hidrogênio. Então, se tem um hidrogênio, o ânion ele é um negativo. Se tem três hidrogênios, que nem no ácido fosfórico, o ânion é 3 negativo. Se o ácido nitroso só tem um hidrogênio, o NO2 é um negativo, tá? Olha o ácido hipocloroso, só tem um hidrogênio. Então, esse cloroso vai ficar menos um, tá? A gente consegue saber a carga do ânion pelo número de hidrogênios, tá? Então, no caso do ácido nítrico, como é que eu vou chamar esse ânion quando eu tirar o hidrogênio? Quando eu tiro o hidrogênio, turma, o íco vai virar ato. Então ele vira nitrato, tá? Aí você pergunta, como é que eu vou saber o nome disso? Na tabela. Existe uma tabelinha de ânions e de cátions, tá? Principalmente de ânions, que você tem lá os nomes. Então, se você não se lembra que o NO3-, né, é o nitrato, você olha na tabela e tem o nominho dele lá, tá? Veja que o nitrato ele é menos um. Por quê? Porque tem um hidrogênio na fórmula do ácido, tá? No caso do ácido fosfórico, tem três hidrogênios, né? Então, o PO4, quando você separar ele do ácido, ele vai ter uma carga menos 3, porque você tirou ele do ácido para poder fazer um sal. Então, o fosfato, ele é menos 3. Se você pegar a tabela de ânions e olhar lá, você vai ver fosfato com carga eletrônica menos 3, tá? Depois, o ácido nitroso, ele tem um hidrogênio, portanto, o NO2 vai ser menos um, tá? Como ele é oso, eu vou chamar ele de ito. Então, quando ele é ácido nítrico fosfórico, eu vou converter para ato, nitrato fosfato. Se ele é oso, eu vou chamar de nitrito e vou chamar de hipoclorito, tá? Então, quando ele vem do oso, ele vira ito, tá? Professor, nós vamos ter que decorar tudo isso para a prova? Não, eu vou dar a tabelinha para vocês, tá?
eu dou a tabela e vocês veem lá mais ou menos na tabela. Mas eu dou a tabela, turma, para o que seja mais diferente. Esses que tem na apostila, vocês têm que saber, tá? Eu só vou colocar a tabela para os que eu for pedir, que não tem na apostila. Esses da apostila vocês têm que saber. Porque a gente vai ver no futuro, segundo e terceiro ano, que não são dadas mais essas cargas, né? Nitrato -1, fosfato -3, e vocês já têm que ir aprendendo a lembrar dessas cargas para esses íons. Tudo bem? Um minutinho aí para vocês anotarem. Se alguém tiver alguma pergunta. Muito bem. Alguma pergunta? Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês conseguiram anotar? Conseguiram anotar? Alguma pergunta? Alguém pode se manifestar aí para mim? Tudo certinho? Sim ou não? De boa. Obrigado, Vitor. Então vamos continuar. Matheus, manifestado novamente. Obrigado pela manifestação. Então vamos lá. Pessoal, o segundo exercício, ele fala o seguinte: considere a tabela do exercício anterior, essa aqui, tá? E os cátions, potássio mais 1, cálcio mais 2 e alumínio mais 3, para escrever a fórmula dos sais. Então, pessoal, como é que eu vou usar essa tabelinha, né? Que tem lá do outro exercício também, e ele pergunta como é que eu monto fluoreto de potássio, cloreto de cálcio, iodeto de alumínio, né? Então, o que, que eu faço? Ó, eu coloquei para vocês aqui a tabelinha do exercício anterior. Nessa tabela, nós temos as cargas eletrônicas. É importantíssimo essas cargas, esse sinalzinho de menos aí, para a gente poder montar a fórmula do sal. Então, ó, eu quero o fluoreto de potássio, então eu vou olhar aqui, onde é que está o fluoreto? Cadê o fluoreto? Ó, o fluoreto está aqui, tá? Quanto que vale o fluoreto? -1. E o potássio? +1. Então, olha, esse primeiro nome é sempre os negativos. Então, o sal, a gente fala, por exemplo, cloreto de sódio. Então, o cloreto é negativo e o elemento metálico, ele é sempre positivo. Então, aqui, fluoreto de potássio. Eu vou pegar o potássio, que é +1, e vou juntar com o fluoreto, que é -1. +1 com -1 anula, dá 0. Então, eu não coloco a carga na fórmula. Você só põe carga quando você tem carga sobrando, né? Seja positiva, seja negativa. Quando você junta um cátion e um ânion, né? Se as cargas se anularem, então você não põe carga nenhuma. Então fica só KF, tá? Então, ó, fluoreto de potássio, a gente juntou o K mais com F menos e fica KF. Mais e menos vai para o espaço, tá? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui? Alguma pergunta? Não, ninguém perguntou nada. Vamos lá. Bom, turma, e depois ele pergunta sobre o cloreto de cálcio. Então, olha, eu vou lá no cálcio, o cálcio é +2. E depois, turma, o Cl, ele é -1. Então, lembra que eu expliquei a aula passada? Quando os números são diferentes, as cargas, o que você faz? Você desce eles em X. Então, olha, o +2 do cálcio,
O cálcio não é mais 2? Esse 2 desce aqui no Cl, tá? O 2 do cálcio desce em X aqui. E o Cl não é menos 1? Só que aqui a gente vai considerar ele positivo. Então, ele desce 1 aqui. É por esse motivo, então, desce 2 para cá, desce 1 para lá. E a fórmula fica CaCl2, tá? Tudo bem? Perguntas? Bom, eu vou corrigir então, depois se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Depois nós temos lá iodeto de alumínio. Veja o alumínio lá em cima, ó. O alumínio é mais 3, tá? Eu vou olhar o iodeto lá embaixo. O iodeto é menos 1. Então, o que eu faço? O alumínio é mais 3, vai descer em X. O iodeto é menos 1, a gente passa para positivo, ele multiplica em X. Então, as cargas, elas descem nesse sentido, né? Por isso que o alumínio que é mais 3, o 3 fica no pezinho do iodeto. E o iodeto que é menos 1, eu passo 1 para cá, ele fica o mesmo e a gente não põe nada. Tudo bem? O próximo, cianeto de potássio. O potássio é mais 1 e o cianeto é menos 1. Mais 1 com menos 1, 0. Então, eu só ponho KCN. Vejam a ordem. Primeiro o metal, depois o ametal, tá? Primeiro o metal, que é positivo, e depois o ametal, que é negativo. Tudo bem? Muito bem. Agora, o nitrato de cálcio, né? O cálcio, eu vou pegar ele lá em cima, ele é mais 2 ou 2 mais. E o nitrato, né? Opa, aí eu marquei errado. Eu marquei nitrito, peraí. Deixa eu mudar aqui. Ah, agora sim. O nitrato de cálcio, turma, eu vou juntar o cálcio 2 mais com o nitrato menos 1, né? Então, veja, o cálcio, como é mais 2, o 2 desce por fora aqui, abre parênteses, quando é diferente de 1, tá certo? E o nitrato é menos 1, a gente coloca 1 mesmo, ele desce, vai ficar 1 aqui no cálcio. Veja, o cálcio 2 para cá, o nitrato 1 para lá, tá? Como eu multipliquei o NO3 por 2, eu ponho ele entre parênteses, tá bom? Tranquilo? Depois o fosfato de alumínio. Então eu vou olhar lá em cima o alumínio, que vale 3 mais, e o PO4, que vale 3 menos. Agora veja, alumínio 3 mais, PO4 3 menos. 3 mais com 3 menos, zero. Então, não vou colocar carga nenhuma e muito menos número embaixo. Vai ficar só AlPO4. Mais 3 e menos 3, cancelou. Tá certo? Tudo bem? Depois, o nitrito de potássio. Agora sim é o nitrito. Então, o potássio é mais 1, o nitrito é menos 1. Mais 1 com menos 1 dá zero. Eu só junto K com NO2. Vai ficar KNO2, tá? Preciso de um café. E depois o hipoclorito de cálcio, tá? Então eu vou considerar o cálcio, que é 2 mais, e o hipoclorito, que é ClO menos. Veja, mais 2 e 1. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então o 2 do cálcio vem parar no pezinho aqui embaixo, e o 1 do menos 1 vem aqui para baixo. Aí eu coloco ele entre parênteses, fica CaClO2, sendo que o 2 é de todo o ClO, tá? Um minutinho para vocês anotarem aí, para terminar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sofrência, coloquem aí para o professor. Eu tiro a dúvida de vocês. Beleza? Se não me engano, ano passado, vocês ganharam uma tabelinha do singular, né? Uma tabelinha assim, meio uma sanfoninha. Naquela tabelinha tinha para sanfoninha, você acha a tabela de anions, tá? Com os nomes e as cargas, tá bom?
Tenta achar aquela tabelinha que vocês vão usar bastante para fazer os sais. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Alguma sofrência? Deixa eu ver lá. Tudo bem? Perguntas? Como dizem os santistas, alguma pergunta? Não? Todo mundo aí de boa? Então tá bom. Vamos continuar. Bom, o exercício número 3, ele pede para a gente juntar cátions e ânions para formar os sais. Turma, eu falei para vocês que os sais, eles são provenientes de reações ácido-base. Os cátions, turma, você pode até escrever aí do lado, tá? Os cátions são provenientes de bases e os ânions são provenientes de ácidos, tá? Anotem uma observação aí na apostila. Os cátions, eles vêm, né? Eles são provenientes de bases e os ânions são provenientes ou eles vêm de ácidos. É por esse motivo que a gente fala que sal ele é resultante de uma mistura de ácido e base. E o que dá depois? Sal e água, tá? Quer dizer, sal e água não, dá água, né? Dá o sal, que é o que eu falei, e mais a água, tá bom? Então, ele pede para a gente juntar aí o cátion e o ânion e formar cloreto de sódio. Então, ó, vou pegar o sódio, vou pegar o cloreto, tá certo? O sódio é mais um, cloreto é menos um. Mais um com menos um é zero. Então, vai ficar NaCl, tá? Só juntar os elementos. Depois, deixa eu ver se tem alguma pergunta por enquanto. De boas. Beleza. Beleza. Como diz os cariocas, beleza. Então vamos lá. Fluoreto de sódio, então é o sódio com o fluoreto. Então é o Na com o F menos. Pessoal, Na com F menos dá zero, mais um, menos um dá zero. Então eu só junto NaF. Beleza? Deixa eu ver que horas são aqui. Ah, tem tempo ainda. Então, depois, iodeto de potássio. O potássio. Opa! Deixa eu mudar aqui. Agora sim. O iodeto de potássio, né? Potássio é mais um, o iodeto é menos um. Mais um com menos um dá zero. Eu junto cátion com ânion, vai ficar cair, tá? Cair. Depois tem o nitrato de sódio. Então, nós vamos pegar o sódio, Na+, e o nitrato, NO3-, mais com menos dá zero. Mais com menos dá zero, eu só escrevo NaNO3, que nem eu fiz com o KI, né? Quando dá zero, mais com menos, ou 2 mais com 2 menos, ou 3 mais com 3 menos, é só colocar os símbolos unidos, tá? A simbologia. Vejam, depois tem carbonato de sódio. Carbonato de sódio. O sódio é mais um e o carbonato, turma, é menos 2. Lembra que eu vou usar positivo. Então, o 2 e o 1 vai multiplicar em X. Então, o 2 do carbonato vai lá no pezinho do sódio. E o mais 1 do sódio desce lá para o pezinho do CO3. Como é 1, não precisa colocar. Então, a fórmula do sal fica Na2CO3, carbonato de sódio. Carbonato de cálcio, eu vou pegar o cálcio lá em cima, que tem carga eletrônica 2+, e vou pegar o carbonato. O carbonato é 2 menos. 2 mais do cálcio com 2 menos do carbonato, né? Mais 2 com menos 2, anula. Então vai ficar CaCO3, vai ficar CaCO3, tá? CaCO3. Beleza? E por último, turma, o bicarbonato de sódio.
Então, eu vou pegar o sódio, que é mais 1, e o bicarbonato é HCO3 menos 1. A carga é muito importante para a gente montar a fórmula do sal. Então, o sódio é mais 1, o bicarbonato é menos 1, mais 1 com menos 1, cancela, e a fórmula fica só juntando os dois. NaHCO3. Não coloca a carga no composto final, porque ele é neutro, tá? Ele é totalmente neutro em nenhum deles. Os sais, eles são neutros por natureza, tá? Com algumas variações, mas eles são praticamente neutros, beleza? Tudo bem? Alguma pergunta? Vou deixar um minutinho aí. Eu já vou abrir para perguntas, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Antes que alguém durma aí, inclusive eu. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém pode dar um retorno aí para mim? Tudo bem? Vocês fizeram esses exercícios, pessoal? Ah, Júlia, obrigado, Júlia. De boa. Vocês fizeram em casa ou vocês estão anotando? Vocês conseguiram fazer em casa, não? Alguém pode. Ah, o Vitor fez. Beleza. O Leonardo falou que tá tranquilo. Então tá bom, gente. É importante que vocês façam, tá? Matheus Hakuna Matata, tá bom. O rei dos passarinhos, né? Vamos lá. Vamos continuar então. Bom, a gente tem aí o sulfato de cálcio, tá? Então, a gente junta o cálcio com o sulfato. O cálcio é mais 2, sulfato é menos 2. Mais 2 com menos 2, 0. Então, eu só junto Ca com SO4, CaSO4, tá? Depois, sulfato de bário. Então, eu vou juntar o bário, que é mais 2 ou 2 mais, com o SO4, que é menos 2 ou 2 menos, né? 2 mais com 2 menos, 0. Então, eu só vou juntar o Ba com SO4. Vai ficar BaSO4, tá? Sulfato de magnésio. O magnésio é mais 2 e o sulfato é menos 2. Mais 2 com menos 2, cancela os dois. Só junto Mg com SO4. MgSO4 é o que vai ficar, tá? Fosfato de cálcio, né? Então, eu vou juntar agora sim eu gostei, ó. Nós vamos juntar o cálcio, que tem carga 2 mais. Ó, olha aqui na minha mão, o cálcio é 2 mais. Nós vamos juntar ele com o fosfato, que é menos 3, ou 3 menos. Ó, veja que eles são diferentes, ó. Um é 3 e outro é 2. O que eu vou fazer com eles? Eu vou trocar embaixo, tá? Então, o cálcio, como é 2 mais, ele vai lá no pezinho do fosfato. Então, fica Ca3PO4, 2. De onde que vem esse 2? Do cálcio, da carga eletrônica dele. Agora, dá uma olhada no cálcio na fórmula final. Por que é Ca3? Porque esse 3 veio lá de cima do fosfato, que é 3 menos, ou menos 3. Então, a gente fez uma troca, tá? O 2 do cálcio foi para o fosfato, o 3 do fosfato foi para o cálcio, tá? Depois, hipoclorito de sódio, o hipoclorito Na+, o sódio, desculpa, Na+, o hipoclorito ClO-, né? Então, eu vou pegar o metal, sódio mais, usar metais, hipoclorito menos, veja, mais um, menos um, o que eu faço? Cancelo, tá? E aí, como eu estou cancelando as cargas, eu junto os dois e vai ficar NaClO, tá? E por último, turma, bicarbonato de amônio. Como é que eu vou saber o que é bicarbonato? Tem que olhar em algum livro, identificar o carbonato, né? Poxa vida, mas ele vai juntar com amônio positivo, né, para formar o sal? Exatamente. É o cátion da base
e o ânion do ácido para formar o sal, tá? O ânion, né? Então sempre vem do ácido e o cátion sempre vem da base. Então como é que vai ficar o bicarbonato de amônio? Veja que o amônio NH4, a carga dele é mais 1, tá? E o ácido nada, o HCO3-, né? Que é o bicarbonato, ele é menos 1. Então, mais 1 com menos 1 é 0. Então, eu vou colocar lá NH4HCO3. Não precisaria ter colocado parênteses no NH4HCO3. Não há necessidade. Se quiser colocar, pode, mas é um preciosismo, porque a gente sabe que NH4 separado é um íon à parte, tá? É um outro íon. Belezinha? Tudo bem, gente? Um minutinho aí para vocês anotarem. Um minutinho. Estou marcando aqui no reloginho de areia. Muito bem. Alguma pergunta? Não. Tá ótimo. Então vamos continuar. O exercício número 4, turma, ele é um exercício bem legal, porque ele fala aí, né, que você tem uma solução de Cl- cloreto, CO3 carbonato e NO3 nitrato. Aí, turma, ele te dá duas opções de cátions, Na+, Ca+. Ele fala, escreva as fórmulas e o nome dos sais que podem ser formados pela adição de Na. Se você colocar o Na na água, vai formar Na com cloreto, Na com carbonato e Na com nitrato. Como a gente inverte o nome, vai ficar cloreto de sódio. Lembra que o metal é antes do ametal, então fica cloreto de sódio. Depois o outro fica NaNO3, que é nitrato de sódio, tá? NaNO3, nitrato de sódio. E por último, turma, a gente tem aí o Na+, com o CO3 2-. O CO3 2-, a carga foi dada lá, é o carbonato. O que eu tenho que fazer? Como ela é diferente, eu multiplico em X embaixo, né? Então, esse Na2, de onde que veio esse 2? Veio do carbonato, que é menos 2. Então, menos 2 desceu positivo, 2. E o carbonato continua sendo menos 1, tá? E no item B, ele fala o seguinte: escreva as fórmulas e os nomes dos sais que podem ser formulados a partir da adição de cálcio, né? Então, cálcio com cloreto, cálcio com carbonato e cálcio com nitrato. Veja que no item A, nós só somamos os elementos que têm, né, sódio. Então, sódio com cloreto, sódio com carbonato, sódio com nitrato. Agora, a gente vai fazer isso com o cálcio. Tá? Então, cálcio com Cl-, então Ca2+, Cl-1, multiplica em X embaixo, vai ficar CaCl2, que é o cloreto de cálcio, tá? Cloreto de cálcio. Depois, ainda no item B, você vai pegar o cálcio 2+, e reagir com o íon nitrato, NO3-. Vejam, o cálcio é mais 2, o nitrato é menos 1. Então, você vai cruzar em X, não dá para cancelar direto. Então, vai ficar CaNO3, entre parênteses, 2, tá? Esse 2 que vem vindo do cálcio, ele é muito para o nitrato. Então, o nitrato põe ele como uma carga à parte, tá? Então, a fórmula vai ficar CaNO3, 2. Beleza?
E no último, turma, ele propõe juntar o cálcio com o carbonato, tá? O cálcio com o carbonato vai formar carbonato de cálcio. O cálcio é mais 2, ou 2 mais, o carbonato é menos 2, mais 2 com menos 2, cortou. Então vai ficar só KCO3, tá?